Em uma noite de Halloween que deveria ser repleta de diversão, Alice se vê presa em um jogo mortal com seu irmão, Ada. À medida que a escuridão da floresta se aprofunda, segredos ocultos e a verdadeira natureza de Adam emergem, transformando uma simples brincadeira em uma luta desesperada pela sobrevivência. Com o tempo correndo contra ela e o medo consumindo sua mente, Allison deve decidir até onde está disposta a ir para escapar do irmão que deveria protegê-la. Em um confronto tenso que desafia os laços familiares, cada escolha pode ser a última. Uma história de terror psicológico que explora os limites do amor, da traição e do que realmente significa ser uma sobrevivente. Prepare-se para uma jornada que vai deixá-lo questionando a verdadeira natureza do mal. Não esqueça de curtir e se inscrever. Eu recebi a primeira pista do que meu irmão era quando eu tinha 5 anos. Ele estava brincando do lado de fora, perto da borda da floresta na propriedade da nossa família, e eu estava sentada na varanda de trás brincando com minhas bonecas. Nossa mãe estava logo dentro, na cozinha, para poder nos observar pela janela. Eu estava completamente absorvida na minha imaginação quando ouvi sua voz sussurrar meu nome. Alice. Eu olhei para cima dos meus brinquedos e o vi acenando para que eu fosse até onde ele estava. Ele tinha um enorme sorriso no rosto e parecia realmente animado com algo. Eu, tendo apenas 5 anos, também fiquei animada por extensão. Eu peguei minha boneca favorita nos braços e desci as escadas para ver o que o deixava tão feliz. Quando me aproximei, ele bloqueou minha visão do que estava logo atrás dele e começou a rir. Meu irmão tinha 12 anos na época, bastante mais velho do que eu. Então, quando eu chegava perto dele, às vezes ele parecia maior que a vida, como uma das pessoas grandes. Você quer ver o que eu encontrei? Ele perguntou com um tom claro de exuberância. Eu acenei com a cabeça como se estivesse em uma mola, ansiosa para ver o que ele havia encontrado. Ele se afastou e o que o deixará tão feliz finalmente apareceu. Era um coelho que havia se arrastado da borda da floresta. Sua perna traseira havia sido mutilada de alguma forma, provavelmente por um cachorro ou algum tipo de armadilha. Eu me lembro da sensação de excitação desaparecendo à medida que percebi que o pobre coelho havia se machucado. Ele olhou para mim com olhos tristes e eu fui até ele para acariciá-lo suavemente. Está machucado, eu disse enquanto me virava para meu irmão com uma expressão de descontentamento, esperando que ele tentasse ajudar o coelho. Ele apenas olhou para baixo, sorrindo, com os olhos ainda parecendo extremamente animados. Eu sei. Ele disse, praticamente rindo ao dizer as palavras. Olha isso! Ele se aproximou e colocou a sola do seu sapato sobre o topo da cabeça do coelho. Eu ainda consigo lembrar da respiração rápida do animal enquanto ele fazia isso, seu corpo subindo e descendo rapidamente sob minha mão. Eu o olhei confusa, me perguntando por que ele faria aquilo, enquanto começava a pressionar lentamente seu pé para baixo. O coelho começou a emitir gritos horríveis. O som mais próximo que posso comparar seria o de um bebê chorando. Eu tentei o meu melhor para empurrar seu pé para fora, mas ele apenas continuou a pressionar com mais força. Não, Adam, não! Eu gritei, finalmente largando minha boneca e batendo em sua perna. Ele apenas riu enquanto o coelho gritava mais alto, obviamente em dor extrema agora. Suas patas traseiras se debatiam nas folhas e sua respiração se tornava errática. A expressão no rosto do meu irmão me deixou desconfortável, mesmo naquela idade, sem entender o que era, porque ele faria aquilo. Tudo, desde a selvageria de seus olhos até a gota de baba que escorria do canto de sua boca, era aterrorizante. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu implorei para que ele parasse, mas ele apenas continuou a colocar mais peso em seu pé. Eu finalmente ouvi um estalo e o grito parou. O coelho se contorceu mais algumas vezes e então caiu inerte no chão. Meu irmão olhou para mim e parecia absorver a tristeza e o terror no meu rosto como se fosse o que ele mais queria com tudo isso. Eu continuei acariciando o coelho enquanto meu irmão de repente zombava da minha tristeza e voltava a correr em direção à casa. Lá, ajoelhada na terra ao lado de um coelho morto aos 5 anos, comecei a perceber o que meu irmão era. Numa fria noite de Halloween, 5 anos depois, que eu saberia com certeza. Uma semana antes do Halloween, minha mãe me ajudou a fazer uma fantasia da Chapeuzinho Vermelho e eu estava tão animada quanto podia estar para ir à cidade e fazer doces ou travessuras com meus amigos da escola. Eu me lembro de usar minha capa e capuz pela casa quase todos os dias até o Halloween.
Você pode imaginar que quando meu pai me disse que seu chefe o convidou para uma festa de Halloween em sua casa e que eles não podiam me levar à cidade, eu fiquei devastada. Meu pai estava em busca de uma grande promoção e precisava de tanto tempo de presença com seu chefe quanto possível. Ele tentou me explicar como isso era importante, mas tudo o que eu ouvi foi que eu iria perder a chance de fazer doces ou travessuras. Eu estava prestes a desabar em lágrimas quando, de repente, meu irmão desceu as escadas. Eu a levarei, ele disse com um sorriso. Meu irmão e eu mal falávamos naquela idade. Ele era um adolescente extremamente retraído e bastante mais velho do que eu, então quando ele se ofereceu para me levar, eu fiquei chocada, para dizer o mínimo. Realmente? Meu pai perguntou, provavelmente ainda mais chocado do que eu. Era quase impossível fazer Adam fazer qualquer coisa. Ele se aproximou de nós e se abaixou para olhar nos meus olhos. Ele tinha quase 6 pés de altura, ainda era uma das pessoas grandes. Claro, ele falou para nosso pai, mas continuou olhando para mim. Que tal eu me vestir como lobo mau para você? Chapeuzinho vermelho. Tudo o que eu realmente consegui fazer foi acenar com a cabeça em resposta. Esse nível de amizade era nada parecido com o irmão estoico e estranho que eu havia aprendido a esperar. Meu pai ficou agradavelmente surpreso e agradeceu a Adam por sua ajuda. Ele até o chamou de um bom irmão mais velho antes de ir contar para minha mãe. Adam permaneceu em pé na minha frente por um pouco mais de tempo depois que nosso pai se afastou. Seu sorriso tranquilo me lembrou um pouco do quando ele me chamou para olhar o coelho, uma memória que eu quase tinha esquecido até aquele momento. Obrigado, Adam, eu disse em voz baixa, de repente um pouco intimidada por ele. Sem problemas, irmãzinha. Ele se virou para ir embora e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Ele olhou para trás uma última vez antes de desaparecer no andar de cima. Nós vamos nos divertir. Adam fez exatamente o que disse que faria. Eu me lembro dele saindo do quarto com sua máscara de lobo, usando aqueles tipos de luvas de lobisomem de borracha que você pode comprar em qualquer loja de Halloween. Além disso, ele estava apenas usando suas roupas normais. Mas, honestamente, era mais esforço do que qualquer um esperava dele. Meus pais riram e tiraram fotos de nós dois em pé um ao lado do outro. Honestamente, acho que eles estavam apenas felizes em ver Adam realmente fazer algo com a família ao invés de passar todo o seu tempo sozinho pensando. Minha mãe entregou as chaves do carro a Adam e nos disse para termos cuidado e nos divertirmos. Aparentemente, eles voltariam tarde. Então minha mãe também disse a Adam para ter certeza de que eu estivesse na cama a uma hora razoável. Com isso, partimos para a cidade, apenas eu e meu irmão. No caminho para a cidade, vi algo que ficou comigo como se fosse algum tipo de presságio. Uma criança usando uma máscara de diabo estava andando pela estrada sozinha. Parecia ainda mais nova do que eu e estava a milhas da cidade. Eu tentei apontá-lo para Adam, mas quando ele foi olhar, a criança parecia ter desaparecido. Adam disse que provavelmente era apenas uma criança que morava em uma das casas espalhadas fora da cidade. Eu deixei para lá, ansiosa para chegar à cidade e começar minha noite. As doces ou travessuras aconteceram exatamente como esperado. Eu me encontrei com meus amigos e caminhamos pelas diferentes casas e pela área do centro que estava toda decorada para o Halloween. Adam estava quieto a maior parte da noite, mas não era desagradável estar perto dele. Ele ficou perto de mim a noite toda e parecia estar cuidando de mim. Ele estava agindo como se fosse meu irmão mais velho por uma vez. Honestamente, eu meio que gostei disso. Quando começou a ficar tarde, ele me disse que tínhamos que voltar. Eu me despedi dos meus amigos e ergui meu grande saco de doces sobre o ombro, animada para chegar em casa e conferir minha coleção. Eu estava feliz, gostei da minha noite na cidade e estava realmente grata a Adam por me levar. Obrigada por me levar, irmão mais velho. Eu o abracei do banco do passageiro do carro antes de partirmos. Eu me diverti muito esta noite. Bom, fico feliz. Adam apenas sorriu para mim com seu sorriso inquietante e então seguiu pela estrada que levava para nossa casa. A poucos quilômetros de casa, meu irmão desviou para uma estrada de terra que levava para a floresta ao redor. Eu estava absorta caçando em meu saco de doces e provavelmente não teria notado nada se a estrada não tivesse de repente ficado muito esburacada. Virei-me para olhar para Adam, e seu rosto estava com a mesma expressão estoica que ele normalmente usava. Para onde você está indo? Perguntei, olhando pela janela para a escuridão da floresta que agora nos cercava. Adam continuou dirigindo,
com os olhos fixos na estrada e o rosto imutável. Lembro-me de olhar para suas mãos e ver seus dedos tremendo no volante enquanto ele desacelerava e puxava o carro para o lado. Pensei que ele poderia se virar para me responder, mas em vez disso, ele esticou a mão para o banco de trás e pegou uma pequena bolsa debaixo do banco de trás. Ele a abriu e puxou um par de luvas pretas. Tentei novamente perguntar o que ele estava fazendo, por que estávamos lá, mas ele colocou as luvas em silêncio. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos e eu podia sentir que algo estava terrivelmente errado. Adam, por que você não está dizendo nada? Eu gritei, meu coração batendo forte no peito. Adam finalmente se virou para mim e sorriu calorosamente. Ele estendeu uma das mãos com luva e tocou meu rosto. Eu estremeci a princípio, mas ele continuou estendendo a mão. Seus olhos encontraram os meus. Nas sombras do carro, eles pareciam pretos. Saia do carro. Sua voz era sombria e áspera. Tinha um tom de raiva que fez meu sangue correr frio. Não me movi rápido o suficiente. Então ele desabotoou meu cinto de segurança e se inclinou para abrir a porta. Eu não quero sair do carro. Eu gritei. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Ele agarrou a máscara de lobo que estava usando naquela noite do banco de trás e saiu do carro. Eu assisti na luz dos faróis enquanto ele caminhava em torno da frente do carro e se aproximava de mim. Sua mão coberta de luva preta se estendeu para dentro do carro e agarrou meu cabelo em rabos de cavalo. Eu disse para você sair do carro. Ele gritou enquanto me puxava do banco. Eu gritei de dor enquanto ele me arrastava para o chão de terra. Meu saco cheio de doces que eu estava segurando ficou preso na maçaneta da porta, e eu assisti enquanto ele se derramava no chão em frente a mim enquanto eu estava lá chorando. Você me machucou, Adam. Eu gritei para ele com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que você está fazendo isso? Ele se abaixou para olhar para mim. Muito parecido com quando ele me disse que iria me levar para fazer doces ou travessuras. Seu rosto exibia um sorriso frio e sem humor. Nós vamos jogar um divertido joguinho de Halloween. Ele colocou a pequena bolsa de onde pegou as luvas na frente dele e colocou a máscara de lobo de volta. O lobo mau vai caçar a Chapeuzinho Vermelho. O que? Foi tudo o que consegui dizer, totalmente confusa sobre o que ele queria dizer. As coisas ficaram mais claras quando ele pegou da pequena bolsa a antiga faca do meu pai. Eu vou te caçar, Alice, e se eu te pegar 2 vezes, eu vou te eviscerar. Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Ele era estranho e quieto, mas ele era meu irmão. Pare de tentar me assustar. Eu gritei para ele. Comecei a recolher meus doces caídos em uma tentativa de negar a situação que estava bem na minha frente. Eu tinha que acreditar que isso era apenas uma cruel brincadeira. Isso não é engraçado, Adam. A mão dele se estendeu e agarrou a parte de trás do meu pescoço, puxando-me para perto dele. Eu podia sentir o cheiro de borracha da máscara de lobo enquanto ele segurava a faca contra minha bochecha e a pressionava na minha pele. Eu pareço estar brincando, irmãzinha. Com essas palavras, ele arrastou lentamente a faca sobre meu rosto e eu gritei de dor. Ele me jogou para trás e começou a pisotear meus doces derramados como uma criança mimada. Eu abracei meu rosto e senti o sangue escorrendo entre meus dedos enquanto chorava. Não há momento na minha vida em que eu tenha sentido mais terror. Ele se virou para mim e se inclinou rapidamente com um rosnado de desenho animado. Corra! Ele gritou. Então eu corri. Levantei-me, ainda segurando meu rosto sangrando, e fui em direção à floresta. Estava mais escuro na floresta do que eu poderia imaginar, e meus olhos estavam cheios de lágrimas, tornando ainda mais difícil ver o que estava na minha frente. Mesmo assim, corri com tanta força que minhas pernas doíam e eu podia sentir o suor em minha pele esfriando no ar frio da noite. Atrás de mim, Adam começou a me perseguir. Após uma rápida contagem até 31 uivo para a lua. Ele era mais rápido do que eu e suas pernas eram muito mais longas, o que significava que ele rapidamente me alcançaria. Eu estava completamente perdida sobre o que fazer. Esperava que talvez eu pudesse voltar para casa, mas mesmo assim, meus pais não estavam em casa e mesmo que eu conseguisse ligar para o 911, levaria muito tempo para eles chegarem. Vi um pequeno emaranhado de arbustos e tomei uma decisão rápida para me esconder dentro. Caí de joelhos e comecei a rastejar através dos galhos. Eu podia sentir os ramos pegando em minhas roupas e cravando em minha pele. Eu estava em tanta dor e com tanto terror que não conseguia parar de chorar. Eu murmurei para mim mesma, perguntando por que ele faria isso,
porque ele queria me matar. Estava a menos da metade do caminho para o emaranhado quando senti uma mão apertar firmemente meu tornozelo e me puxar para trás. Alice, você vai ter que se esforçar mais do que isso. Adam estava em pé sobre mim, seu pé pressionado contra minhas costas, aumentando o peso de cada soluço que meus pulmões produziam. Ele se inclinou para olhar para mim na pouca luz, seu rosto ainda escondido atrás da máscara de lobo. Já foi se eu te pegar de novo, é o fim. Ele arrastou o dedo pelo pescoço e tirou o pé das minhas costas rindo enquanto fazia isso. Eu estava congelada de terror. Eu sabia que ele queria que eu corresse novamente, mas eu não conseguia nem me levantar. Tudo o que consegui fazer foi ficar lá e chorar. O corte na minha bochecha começara a ficar dormente, seja por causa do frio ou do choque, mas eu podia sentir cada novo arranhão em meus braços e pernas. Comecei a rezar para mim mesma, a oração do Senhor que eu tinha aprendido na escola dominical. Pare com essa besteira. Eu senti a mão dele descer e agarrar meu colar, tentando me puxar para ficar de pé. Eu não me movi, apenas fiquei ali chorando e rezando. Adam começou a ficar frustrado e de repente senti um pé se chocando contra minhas costelas. Levante, ele me chutou mais algumas vezes, mas ainda assim recusei-me a me levantar. Eu adoraria dizer que estava sendo desafiadora, mas, na verdade, eu estava tão assustada que não conseguia me mover. Eu o ouvi andar de um lado para o outro e murmurar para si mesmo. Eu estava bagunçando seus planos e ele não gostou nada disso. De repente, ele se agachou ao meu lado e tirou a máscara de lobo. Seu rosto exibia um dos mais cruéis sorrisos que eu já tinha visto e até hoje nunca vi outra pessoa fazer uma expressão parecida. Eu tirei a máscara porque quero que você veja meus olhos quando eu disser isso. Ele sussurrou, seu hálito quente batendo em meu rosto e me fazendo perceber o quão frio estava o ar da noite. Eu vou te dar 10 segundos para levantar e começar a correr novamente. Se você não o fizer, eu vou cortar seus tendões para que você não consiga andar e te deixar aqui. Depois eu voltarei para casa. Matarei mamãe e papai e trarei de volta suas cabeças decapitadas para você olhar enquanto lentamente corto seu coração. Ele estava falando a verdade. Eu não precisei nem olhar em seus olhos para saber disso, eu podia facilmente ouvir isso em sua voz. Você entende? Ele perguntou. Sim, eu respondi baixinho, o peso de tudo ainda se instalando. Bom, ele se levantou e colocou a máscara de volta. Agora fique em pé e corra. Ele contou mais devagar desta vez, enquanto eu fazia o meu melhor para me esgueirar entre as árvores no escuro. Cada número era declarado deliberadamente em minha direção, me informando quanto tempo de vantagem eu ainda tinha. Sua voz estava ficando cada vez mais distante, e eu esperava conseguir me afastar o suficiente para que ele tivesse dificuldades em me encontrar, me dando tempo para pensar. Meu peito doía de tanto chorar e respirar pesadamente, minhas pernas doíam de tanto correr, e eu queria ir para casa. Queria que meus pais viessem me salvar, mas sabia que isso não ia acontecer. Corri o mais rápido que pude, mas a floresta parecia interminável. As árvores eram altas e imponentes, suas sombras me cercando como se quisessem me engolir. O frio do ar da noite penetrava em meus ossos, e a dor no meu rosto parecia queimação. Cada passo que eu dava me afastava mais da segurança que eu desejava desesperadamente. Você pode fazer isso, Alice? Eu sussurrava para mim mesma. Só precisa continuar correndo. Mas a verdade era que eu estava ficando cada vez mais cansada. Minhas pernas tremiam e meu coração parecia que ia sair do peito. Eu não sabia para onde estava indo, apenas corria. E o desespero crescia a cada instante. Finalmente, avistei uma árvore caída e tomei uma decisão. Corri até ela e me joguei atrás do tronco, tentando ficar o mais quieta possível. Com as costas contra a madeira fria, cobri minha boca para conter os soluços e fiquei paralisada, esperando que ele não me encontrasse. O silêncio da floresta era ensurdecedor e só conseguia ouvir meu próprio coração batendo. O medo me envolvia como uma coberta pesada, e eu tentei ignorar a dor do meu rosto, do meu corpo e da realidade do que estava acontecendo. Então, ouvi passos se aproximando. Meu coração disparou e eu me encolhi ainda mais. Os passos estavam cada vez mais perto, e minha mente gritava para eu correr novamente, mas eu não tinha força. Alice! A voz de Adam ressoou na escuridão, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Você não pode se esconder para sempre. Ele estava próximo, muito próximo. Eu podia ouvir sua respiração pesada,
sua voz quase divertida. A certeza de que ele estava se divertindo com tudo isso me fez sentir um nó no estômago. Eu vou te encontrar. Você sabe disso. Ele gritou, e o eco de sua risada fria cortou o silêncio da floresta. Só me diga onde você está, e será mais fácil para você. Vai se ferrar. Eu sussurrei, a bravura se manifestando em um sussurro. Mas dentro de mim, o desespero aumentava. A ideia de que ele poderia realmente me encontrar e fazer o que disse me aterrorizava. Isso não é uma brincadeira, irmãzinha. Ele respondeu, sua voz soando mais próxima do que antes. Eu só estou te dando uma chance de escapar. Minhas mãos estavam suando, e o frio da noite parecia penetrar cada vez mais fundo. O medo me fazia querer gritar, mas eu sabia que se fizesse isso, ele me encontraria. Por favor, eu murmurei para mim mesma, e as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. A dor na bochecha queimava e eu só queria que isso acabasse. Contagem regressiva. Ele começou a contar. 10, 9. O desespero tomou conta de mim, e eu sabia que precisava agir, mas a paralisia do medo me impedia. 8, 7. Então, como um impulso, eu me levantei e comecei a correr novamente. A floresta se tornava um borrão ao meu redor enquanto eu corria sem direção, apenas querendo escapar. 6, 5. Minhas pernas estavam prestes a ceder, mas eu não podia parar. 4, 3. Finalmente, alcancei um pequeno riacho e corri até a margem. A água estava fria e gelada, mas eu sabia que precisava atravessá-la. Com um salto, entrei na água, sentindo o choque instantâneo em meu corpo. Ele gritou, e eu ouvi seus passos apressados se aproximando da margem. O medo me impulsionou, e eu nadei o mais rápido que pude, tentando me distanciar dele. Sentia a água se movendo ao meu redor, e cada braçada parecia me levar para longe da escuridão que era meu irmão. O som de sua voz ecoava atrás de mim, mas eu não olhei para trás. Eu não poderia. A única coisa que eu poderia fazer era continuar nadando, continuar lutando, mesmo que tudo dentro de mim quisesse desistir. A correnteza era forte, mas eu a enfrentei, minha determinação queimando dentro de mim. Eu não iria deixá-lo me pegar. Eu não iria deixá-lo ganhar. Mergulhei profundamente em pensamentos sobre como meus pais nunca perceberam isso em meu irmão. Pior ainda, pensei em como eu poderia simplesmente ter deixado a crueldade que vi dele antes escapar da minha mente. Ele se escondia atrás de uma natureza aparentemente reclusa, parecendo apenas mais um adolescente mal-humorado, mas eu já tinha visto o verdadeiro lado dele antes, com o coelho, a baba em seus lábios e a mania em seus olhos. Eu sabia que isso estava por trás da máscara de lobo quando a contagem parou. Para ele, eu era tão indefesa quanto aquele coelho, e ele estava se divertindo brincando comigo. Minha mente voltou ao momento presente justo a tempo de evitar que eu me precipitasse em um desfiladeiro de 3 metros. Era uma ravina com uma borda afiada no meio de um grupo de árvores. No escuro, tive sorte de notá-la quando o fiz. Tive que me equilibrar para não tombar sobre a beirada, enquanto meu impulso queria desesperadamente me carregar para frente. Ouvi Adam gritar enquanto começava a se aproximar. Olhei para os lados, mas a ravina parecia se estender para sempre em ambas as direções. Eu teria que descer para continuar em frente. Com meu vestido e manto, seria quase impossível fazer isso rapidamente, e já conseguia ouvir os passos de Adam se aproximando. Ele estava correndo atrás de mim a toda velocidade, e se me pegasse no fundo da ravina, seria o fim. Eu tinha que tentar algo diferente. Procurei ao meu redor por algum tipo de galho baixo e encontrei uma árvore que parecia quase perfeita. Era um pouco mais alta que eu e tinha alguns pequenos arbustos ao seu redor. Desamarrei rapidamente meu manto e o pendurei no galho. Os arbustos na base o preenchiam um pouco, fazendo parecer quase uma pessoa vista por trás. Pelo menos, se você olhasse rapidamente. Esperava que a máscara de lobo de Adam obstruísse sua visão o suficiente para que ele pensasse que era eu. Corri alguns passos para longe e me escondi atrás de uma árvore, tentando permanecer o mais parada possível. Sem meu manto, estava absolutamente congelante naquela floresta. Sentia a pele se arrepiar e lutava para impedir que meus dentes tremessem. Contive pequenos soluços ao ouvir Adam atravessando as árvores como um maníaco, uivando para a lua. Ele gritou novamente. Eu vejo você, sua vadia estúpida. É melhor você continuar correndo.
Olhei de novo por trás da árvore e vi que ele estava fazendo uma linha reta para o manto que eu encontrara, e encontrei-me orando para que ele não o visse. Apenas não o veja, apenas caia. Cada passo que ele dava em direção à ravina fazia meu coração disparar no peito. Ouvi os passos pararem de repente e espiá-lo novamente por trás da árvore. Vi-o parado à beira da ravina com meu manto nas mãos e tive que cobrir minha boca para esconder o som do meu choro. Você acha que eu sou estúpido, Alice? Eu podia vê-lo procurando por mim no escuro. Você achou que eu ia cair nessa? Ele estava lá rindo, e eu orava para que ele simplesmente escorregasse naquele momento, que ele apenas tombasse de volta na ravina e quebrasse o pescoço. Minhas lágrimas pararam e uma onda de raiva subiu ao meu rosto. Senti sangue fresco escorrendo pela minha bochecha enquanto apertava os dentes. Só por isso, sabe o que eu vou fazer? Ele chamou, bem ciente de que eu ainda estava perto. Eu vou matar a mamãe e o papai de qualquer jeito. Eu sempre ia fazer isso. Esse é meu último Halloween, irmãzinha. Essa noite eu vou fazer grande. Posso voltar para a cidade e acabar com alguns dos seus amigos também. Talvez eu apenas te machuque muito e te deixe por último. Te deixar na floresta para sangrar. Minha mão encontrou um galho de árvore caído no chão e o agarrei com força. Mesmo plano de antes. Vou trazer todas as suas malditas cabeças para que você possa olhar em seus olhos enquanto eu te corto em tiras, irmãzinha. Você teve sua diversão de Halloween. Agora saia e me deixe ter a minha. Eu nem percebi o que estava fazendo a princípio, e acho que isso chocou Adam ainda mais. Eu saí de trás da árvore gritando com o galho estendido à minha frente como uma lança. Corri em sua direção em alta velocidade antes que ele pudesse decidir se estava se divertindo ou com medo. Acho que ele pode até ter começado outro discurso quando finalmente viu o que estava acontecendo. Coloquei todo o meu peso atrás disso enquanto avançava para o peito dele com aquele galho e assisti enquanto ele perdia o equilíbrio. Continuei empurrando até saber que ele ia cair. Ouvi-o tentar dizer mais alguma coisa antes de desaparecer na queda. Eu caí de joelho chorando em uma mistura de raiva e medo ao ouvir seu corpo aterrissar com um baque pronunciado no chão abaixo, rapidamente seguido por um grito horrível de dor. Rastejei até a beira e olhei para baixo. No fundo, vi Adam deitado com uma das pernas torcidas de maneira errada e a faca que ele usou para cortar minha bochecha cravada firmemente em seu peito. Ele arrancou a máscara do rosto e olhou para cima com os olhos desesperados e horrorizados. Ele ocasionalmente tentava tocar o cabo da lâmina, mas toda vez que o fazia, forçava um grito que acabava em uma tosse cheia de sangue. Eu lentamente comecei a descer o lado da ravina no lugar mais seguro que consegui, ouvindo o tempo todo Adam chorar e tentar gritar. Quando cheguei ao seu lado, olhei para ele com lágrimas nos olhos e meu coração cheio de pena. Ele me lembrou do coelho. O medo em seus olhos era exatamente o mesmo. Suas respirações rápidas e sufocadas sinalizavam que sua vida estava quase acabando. Ele estendeu a mão para mim. Pela primeira vez desde que chegamos à floresta naquela noite, ele parecia meu irmão. Meus olhos estavam cheios de lágrimas, e não sabia se estava triste por ele ou o odiava, mas na verdade era um pouco dos dois. Ajoelhei-me ao lado dele, apenas o olhando e chorando enquanto sua mão enluvada se estendia para mim. Eu não consegui mais olhar para ele, mas algo também não me deixou deixá-lo morrer sozinho. Fechei os olhos e escutei por mais alguns minutos enquanto suas respirações laboriosas diminuíam e eventualmente paravam. De joelhos, na terra, ao lado de seu corpo sem vida, fui mais uma vez lembrada do coelho. Cobri seu corpo com meu manto e voltei em direção ao carro. Felizmente, os feixes dos faróis ainda estavam acesos e faziam um bom farol de volta para a estrada. Ambas as portas ainda estavam escancaradas e os doces que eu havia coletado ainda estavam espalhados por todo o chão. Subi para dentro e fechei ambas as portas, deitei-me no banco da frente e chorei por eu não sei quanto tempo. Eventualmente, um dos nossos vizinhos distantes me encontrou e me levou para casa com meus pais extremamente preocupados. Eles já estavam ao telefone com a polícia quando cheguei em casa. Posso me lembrar deles perguntando onde estava Adam, o que aconteceu, como eu tive o corte no rosto. Tentei explicar, mas não conseguia parar de tremer e chorar. Eu só queria voltar para mais cedo naquela noite. Doces ou travessuras com meus amigos, meu irmão mais velho me protegendo. Queria que tudo fosse um sonho. Quando a polícia encontrou o corpo de Adam, eles juntaram as peças, e acabei tendo que preencher as lacunas que restavam.
Tive que aceitar que era real e meus pais também. Nada foi o mesmo depois disso. Minha família se desfez e meu mundo desmoronou. Às vezes, à noite, fecho os olhos e posso ver o rosto de Ada implorando por minha ajuda. Não sinto mais pena dele. Lembro do coelho, toco a cicatriz no meu rosto e tento esquecê-lo. Por 20 anos, tenho tentado esquecer aquela fria noite de Halloween.